meus irmãos, quando a gente olha para o Sermão do Monte, olhando especificamente ali na bem-aventurança, no verso de número 3, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, a gente olha e encontra a verdadeira felicidade, e olha que ela tem um grande paradoxo, não é? Aos olhos do mundo. Leon Morris diz que essa bem-aventurança revela o vazio dos valores do mundo e exalta então aquilo que o mundo despreza e rejeita aquilo que o mundo admira. Os humildes de espírito, então, são aqueles que estão dispostos a recorrer às necessidades espirituais. Eles conhecem, então, a miséria espiritual da sua própria vida e dependem exclusivamente de Deus. E a palavra usada aqui, não é como humilde, ela é apitoso, que é esse pobre de espírito, né? É uma referência, então, àqueles pobres piedosos, aqueles aos quais, então, Deus admira, né? O Deus cuida especialmente, em Salmo 14:6, 22, 24, 25, 16. Agora, não podemos interpretar, né, que esse pobre de espírito, né, seja um elogio à pobreza, pois em parte nenhuma da Escritura nós encontramos que a pobreza seja algo bom assim. Um homem pobre, né, não está mais próximo do reino dos céus do que um homem rico, se é então que a gente fala sobre homens naturais. Né? Então não há mérito em ser, nem vantagem em ser pobre. Né? A pobreza não serve de garantia espiritual. Agora então nós entendemos que esse pobre de espírito é aquele então que não depende das riquezas materiais, não ficam se exibindo, mas aqueles então que dependem exclusivamente de Deus, seja essa pessoa rica ou pobre, né? E aqui então a gente vê a diferença entre o homem natural e o crente, entre o reino de Deus e o reino do mundo. O reino de Deus é uma distinção total então desse reino do mundo. E o reino desse mundo, a ênfase é a sua autodependência, sua autoconfiança, sua autopublicação, né? Basta você então ver a grande maioria das literaturas de hoje em dia, né? As publicações nas redes sociais, a quantidade então de treinadores, né? Os coachings aí, fazendo que você acredite que você pode, você consegue, você é bom, você decide, tudo depende de você. E no reino deste mundo, né? O vencedor então é aquele que acredita em si mesmo. É aquele então que essa ideia então governa de modo absoluto na vida do homem atual. Né? Se você quiser então obter algum sucesso em alguma profissão, recomenda-se então que a sua tenha uma boa impressão, né? Passar uma boa impressão de ser então um homem de sucesso também. Mesmo que não seja, né? Mas aparentemente para que as pessoas vejam que você é e assim então elas confiem, né? Ver que você está alcançando um bom êxito, né? E assim então as pessoas vão olhar e vão ver, então esse homem é que nós devemos consultar. Fundamentados então nessa crença que os homens estão imaginando que poderão fazer um reino de Deus, então, ou tornar esse reino de Deus real, né? Agindo desse jeito, né? Mas Martin Lloyd Jones diz que no presente versículo ao qual nós lemos, de Mateus 5, verso 3, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, é apresentado então um total absoluto contraste, né, com essa ideia. É uma real tragédia então quando as pessoas se deparam com uma afirmação como essa. Né? E se hoje você estivesse numa entrevista de emprego e o entrevistador lhe perguntasse então: por que eu deveria deixar você trabalhar em minha empresa? Quem é você? O que você diria? Diria então que eu sou um homem bom, que eu sou honesto e assim por diante? Lembro de um amigo missionário que queria vender o seu carro e quando perguntavam o que o carro tinha, não é? O porquê que ele queria vender o seu carro, então ele começava a dizer, né? Meu carro ele não pega de manhã, não é? O freio está baixo, os bancos estão com as molas espetando as costas, né? E também tem que trocar os pneus. Né? Ninguém queria comprar o carro dele, né? Mas ele falou: eu disse a verdade. E se você dissesse verdadeiramente a verdade nessa entrevista de emprego, possivelmente seu futuro patrão, ele te contrataria, não, ele não te contrataria. Mas aqui não estamos considerando, no Mateus capítulo 5, uma questão de homem face a face ao outro. Mas estamos considerando homens de frente com o próprio Deus. Né? E se alguém na presença de Deus sentir alguma coisa qualquer, além de penúria de espírito, isso então significará que, em última análise, essa tal pessoa então não teve presença do Senhor. Esse significado, então, primeiro, da bem-aventurança,
sem dúvida, essas bem-aventuranças, nem ao menos ela é popular na vida da igreja em nossos dias. Inclinamos-nos demais, não é? Por nos afastarmos da verdade da palavra de Deus, dos padrões das Escrituras. E infelizmente a igreja de hoje anda cedendo muito espaço para o mundo e os seus métodos para que eles influenciem e tolerem então a atitude diária nas suas vidas. A humildade de espírito não é popular, nem mesmo em nossa igreja atual hoje. Evitemos aceitar então as coisas por mera aparência. Acima de tudo, evitemos ser cativados pela psicologia mundana e tomemos a consciência, desde o início, de que estamos em um reino diferente, tudo quanto pertence a este reino presente e mundo mau. Vamos nos afastar então desse reino presente, desse mundo mau e olhar para o reino de Cristo Jesus. E para encerrar, Charles Hayes diz que os humildes de espírito são aqueles que estão convencidos dos seus pecados e não procuram ocultá-los a Deus. Ser pobre de espírito é agir como um publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Só os pobres de espírito podem entrar no reino dos céus. O reino dos céus pertence aos pobres de espírito. A porta do céu é estreita e aqueles então que consideram grande aos seus próprios olhos não podem entrar lá. Spurgeon está correto quando ele escreve: aqueles que possuem nenhuma importância aos seus próprios olhos são aqueles que, em todo o universo, que possuem sangue real. A maneira de subir ao reino é descer em nós mesmos. Mesmo essa mensagem, ela não é para te assustar, não é, mas sim é para te alertar. Não é para a gente acertar as nossas vidas com Deus. Pois sabemos que o tempo está próximo. E qual reino nós estamos buscando? Nós queremos ser reconhecidos aqui neste mundo? Ou nós queremos ser reconhecidos como filhos do rei? É o nosso rei quem nos ajuda a compreender sobre esse reino. É o nosso rei quem nos fortalece para permanecermos firmes nesse reino até o fim. E sem ele, nada que façamos podemos entrar neste reino. Não tem outro caminho para esse reino a não ser Cristo Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que Ele morreu por causa dos seus pecados. Creia que Ele ressuscitou, esmagando ali a cabeça da serpente, sendo vitorioso sobre a morte. O nosso Rei, Ele foi preparar lugar para que onde Ele está, estejamos nós também com Ele. Então creia no Senhor Jesus Cristo e olhe para esse reino com os valores invertidos do reino aqui. Aquele então que quer ser grande no reino de Deus, esse então não pertence ali. Né? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que a graça dele seja abundante em nossa vida, fazendo-nos fortalecer e permanecer firmes nesse reino, para a honra e para a glória dele mesmo. Vamos orar. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero, Deus, com alegria no nosso coração, agradecer ao Senhor, a Deus, pela oportunidade desse reino, pela oportunidade, ó Pai, a qual Cristo Jesus nos concedeu, nos comprou, ó Deus, com alto e precioso sangue, e hoje, Deus, nós podemos fazer parte da Tua família. Deus. Agradecemos ao Senhor e suplicamos que a Tua imensa graça, bondade e misericórdia abunde as nossas vidas, ó Pai. Esteja sobre nós, para que possamos, ó Pai, viver como pertencentes ao reino espiritual, ao reino de Deus, e não ao reino deste século, Pai. Assim eu oro, clamando ao Senhor pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor os livre, pedindo que o Senhor os abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor sustente cada uma das vidas, ó Pai, que fazem parte, ó Pai, do Teu reino. Assim eu oro, agradecido, pedindo, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma semana abençoada.